o Flamengo vence o Internacional, tá? Flamengo do Felipe Luiz vence mais uma partida. O aproveitamento do Felipe Luiz é sensacional. Eu tenho até aqui, eu vou até levantar agora aqui, tá? Esse aproveitamento do Felipe Luiz, que com certeza a gente tem aqui na pauta, só que eu preciso procurar esse aproveitamento aqui do Felipe Luiz. Olha o Felipe Luiz, ó. Comparações com o Flamengo do Tite, hein? Tite no Brasileirão, 27 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Felipe Luiz, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Eu nem acho tão justa essa comparação. Felipe Luiz tem 66% contra 59% do Tite, mas eu não acho justo, porque a gente não está comparando a dificuldade dos jogos e também porque tem muito mais jogo para o Tite do que para o Felipe Luiz. Para mim, a diferença mesmo é no futebol. É o futebol que o Flamengo joga. É o Flamengo fazendo gol. É o Flamengo criando jogada. É o Flamengo que não é burocrático, que não é desorganizado. É outro Flamengo. O Felipe Luiz, em pouquíssimo tempo, além de um título de expressão, ele mudou o Flamengo, mudou a forma de jogar do Flamengo. Agora, o Felipe Luiz, ele falou, sobre várias situações, inclusive sobre o aproveitamento dele, sobre o jogo do time do Flamengo, e ele deixou claro que ele tem certeza que o time foi justamente vencedor da grande partida que fez contra o Internacional e que foi um primeiro tempo perfeito. O plano de jogo, de acordo com o Felipe Luiz, saiu à perfeição. Eu só apontaria aí pro Rossi, hein, gente? Para mim, os 2 gols foram defensáveis. Ele fez uma boa defesa depois, tudo bem, mas eu não acho o Rossi goleiro para Flamengo. Não acho. Acho um bom reserva e olhe lá pro Flamengo o Rossi, na minha opinião. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Estou muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita, e acho que fomos justos, não tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. E pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil. Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá é natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil, sempre é difícil, e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Foi um primeiro tempo perfeito. Nível plano de jogo saiu à perfeição, tanto a nossa fase defensiva como a fase ofensiva. Os jogadores estavam em todo momento onde tinham que estar, com uma liberdade grande de movimentos e de relações curtas entre eles. Os ataques ao espaço estavam acontecendo da maneira que planejamos, e o plano de jogo saiu à perfeição. Desbloqueamos o jogo com uma bola parada, fizemos 3-0 e o time não baixou em nenhum momento. Então fomos para o intervalo com essa vantagem grande, e a mensagem foi para a gente continuar atacando, continuar sendo verticais. E antes de tomar o gol, tivemos 2 ou 3 chances claras de gol. Então o nosso time não voltou mal para o segundo tempo, nosso time voltou bem para o segundo tempo. E aí o Inter faz um gol, porque nós estamos falando do terceiro, que até o momento era o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. E eles fizeram um gol. E claro que é um grande time, claro, tem Alan Patrick no outro lado, tem o Thiago Maia, que estava aqui no Flamengo, do outro lado, tem o Valência, que estava do outro lado, o Wesley, que é um dos melhores pontas do Brasil, do outro lado. Obviamente que o Bernabé, que talvez tenha sido um dos melhores laterais desse ano no Campeonato Brasileiro, então obviamente que é difícil jogar contra um time assim. E eles acabaram fazendo o segundo gol,
né? O segundo gol teve toda essa polêmica, mas acabaram fazendo o segundo gol e o time soube sofrer, soube se defender até o final. Ainda assim tivemos outras chances, tivemos para tentar fazer o 4-2, ou não fizemos, e a vitória para mim os 3 pontos têm o mesmo sabor. Olha aí, ó. É o Filipe Luís, que eu falo desde o começo, eu tava eufórico com ele mesmo, Vamp. E que trabalho, hein, do Filipe Luís. Filipe Luís tem aproveitamento aí de time que briga por título brasileiro. Se o Tite deixasse um pouquinho melhor, o Filipe Luís estaria disputando o título do Campeonato Brasileiro, velho Vamp. Aproveitamento muito bom mesmo, né? Mas a gente há de convir que falta aí essa semana para terminar o campeonato, né? Tem eleições no Flamengo, ele vai ficar. E aí sim, a partir de janeiro, ele vai ter a oportunidade de disputar o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro de novo. E aí ele vai pegar um trabalho do começo, no modo que ele pensa, fazer a pré-temporada, né? O Flamengo normalmente viaja, vai para os Estados Unidos, né? E aí é um trabalho tudo... Aí eu acho que a moral e a cobrança vem tudo pro ano que vem. Porque vai ter vários campeonatos para o Filipe Luís disputar. Ele já pegou um trabalho, pegou ali já no final, né? Já no final de temporada. E agora ele vai ter a oportunidade de dar mais a cara dele ainda a esse Flamengo, como ele tanto sonha. Na verdade, né, Vamp, cobrança por título, ele já ganhou né? E ele ganhou de forma brilhante. Porque ele não levou gol do Corinthians por 60 minutos, se eu não me engano, com um jogador a menos, né, naquele segundo jogo. Ele venceu o primeiro jogo jogando bem, perdendo chances claras de gol. O Corinthians também perdeu algumas. No segundo, ele não sofreu gols mesmo com um jogador a menos por tanto tempo. E contra o Atlético Mineiro, 2 baita atuações. Ele ganhou dentro e fora de casa, na final da Copa do Brasil. Então, essa cobrança por título, eu acho que ele até já tira de começo. O único título que ele disputou, ele ganhou, né? O único título que ele disputou. Porque o Tite fez o favor de ser eliminado pelo Peñarol, depois de quase ser eliminado pelo Bolívar, e depois de deixar o Flamengo numa situação quase impossível de brigar por título ainda no Campeonato Brasileiro. Agora, Fábio Piperno, o que falar do trabalho do Filipe Luís? E outra, né, o Piperno, como esse cara chegou com personalidade. Eu costumo elogiar muito não só o trabalho, mas as entrevistas do Filipe Luís, cara. Ele responde tudo o que é pergunta. Ele fala de futebol nas entrevistas, que a gente muitas vezes reclama. Treinador fala mais de arbitragem, ataca mais rival, do que de jogo. Ele não. Ele fala tudo do jogo. Ele fala o que ele planejou. Ele fala o que o time dele entregou. Pra mim, eu digo, tá? Esse cara vai ser um grande treinador e até com possibilidade de carreira internacional. Tomara que demore para ir pro exterior. Pelo amor de Deus. Só me faltava. Aconteceu o mesmo que aconteceu com o Jorge Jesus. Tomara que demore bem. Mas eu acho que o Filipe Luís vai ser treinador assim, nível A do futebol brasileiro, e até com chance de carreira internacional, Piperno. Já pensou se o Jesus indica ele para um Benfica da vida, um clube português? Ninguém te perguntou nada. Ninguém aqui te perguntou nada. Você acabou de me pedir para falar. Mas você vê como que é o negócio, mano? Ei, meu Deus do céu. Bom, mas é o seguinte, né? Eu já falei muitas vezes que eu não costumo me empolgar com trabalhos aí de tiro curto, né? Às vezes o técnico vai muito bem ou muito mal por 2, 3, 4 meses e ele se torna o pior ou o melhor do mundo, né? Eu gosto de ver um pouco mais. Só que no caso do Filipe Luís, tem uma outra coisa que eu valorizo bastante em qualquer trabalho de futebol que eu vejo. É quando o treinador faz com que um jogador se torne um jogador melhor. O Abel fez muito isso no Palmeiras com um monte de gente que estava lá sem muita perspectiva no Palmeiras, porque hoje, por exemplo, né, o Veiga é incensado aí por ter se tornado o meia com mais de 100 gols e tal, ter virado jogador de seleção, mas quando chegou ao Palmeiras ele jogou um pouquinho e acabou sendo emprestado. Enfim, são muitos. O Marcos Rocha era um jogador bastante criticado.
o próprio, enfim, Zé Rafael, então, pelo amor de Deus. O Rony, a gente fazia piadinha de quantos jogos o Rony tinha lá de seca e tal. E todos esses caras se tornaram jogadores melhores e multifuncionais graças ao trabalho do Abel. No caso do Felipe Luiz, é nítido, por exemplo, que ele transformou o Wesley, ele fez do Everton Araújo, por exemplo, um menino que estava lá, enfim, relegado a condição de quarta, quinta opção, às vezes, para aquela posição, um jogador muito mais importante. Ele fez do Léo Ortiz, de novo, um zagueiro fundamental, coisa que ele jamais havia sido no time do Flamengo. Então, ele transformou jogadores num curto espaço de tempo. Ele melhorou esses jogadores. E, para mim, isso é aquilo que o Flamengo deixa de mais alentador para a próxima temporada. Ou seja, o Flamengo já não vai precisar ir para o mercado buscar um zagueiro para ser titular, porque o Léo Ortiz vai ser esse cara. Já não tem tanta preocupação em relação à lateral direita, porque o Wesley passou a ser uma boa solução. Ele mudou o papel do Gerson no meio-campo do Flamengo e hoje, para mim, o Gerson é o melhor jogador de meio-campo que o futebol brasileiro tem, considerados os que estão aqui e os que estão fora. Então, essas são, para mim, as melhores digitais que o trabalho do Felipe Luiz deixa por enquanto. Tem isso, né, o Mauro Betting? O Piperno lembrou bem, eu sempre falo isso, ele não mudou só a forma do Flamengo jogar. Ele teve a coragem, tem muito treinador que quando chega num time, ele tem medo de mudar. Porque, os jogadores podem levar de uma forma negativa, já chegar mudando, vou aos poucos. Não. O Felipe Luiz já chegou tirando o Varela e colocando o Wesley, que é muito melhor que o Varela, só que o Tite não sabia fazer o Wesley jogar futebol. O Felipe Luiz fez. Tá aí, ó. O Flamengo já planeja vender o Wesley por uma fortuna daqui a um ano. E vai ser vendido, porque joga muito. O Tite fazia o favor de colocar o Wesley no banco para o Varela jogar. O Tite não colocava o Léo Ortiz para jogar na posição dele, gente. É o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje, para mim, depois do Barbosa do Botafogo, que tá jogando muito, na minha opinião também. Mas o Léo Ortiz, o momento do cara, tá jogando muita bola. Felipe Luiz chegou, vai sair o Fabrício Bruno, quero o Léo Ortiz. É um cara que dá qualidade pra minha saída de bola. E o principal também, o Everton Araújo, gente. Firmar o moleque. O Tite insistia com o Alan, que não joga nada desde que chegou no Flamengo. Felipe Luiz não é porque tem nome, não é porque foi comprado por uma fortuna que vai jogar. Não tá jogando bem, vou botar o garoto. E olha o quanto o Everton Araújo cresceu com o Felipe Luiz. Ou seja, não só mudou o jeito do Flamengo jogar, né, Mauro Betting? Ele teve coragem para fazer mudanças que possibilitassem a ele mudar o jeito do Flamengo jogar. Por quê? Porque o Wesley é muito bom ofensivamente, coisa que o Varela não é, na lateral. O Léo Ortiz é um cara que faz o Flamengo sair jogando. Tem muita qualidade técnica o Léo Ortiz. Antes o Flamengo do Tite dava muito bicão para frente. Hoje o Flamengo tem essa qualidade para sair jogando. E tem o Everton Araújo ali, que é um garoto que segue às riscas a ordem do treinador e que não inventa nem erra tanto quanto o Alan. É tudo isso, Pilhado. E tem muito mérito, claro. Mas ele trabalhava com alguns desses caras, sobretudo o Everton na base, não tem dúvida. Observava, sim, porque eu já fiz campanha vencedora no Sub-17, campanha vencedora mundial no Sub-20, sim. Mas tem muito conhecimento de casa, de causa, e assim, a perspectiva do Felipe Luiz para a carreira, e claro, evidentemente para o time, o primeiro time dele como treinador do Flamengo, é muito grande, né? E muito legal que assim seja, né? Ele, como qualquer profissional de qualquer área, trabalhou muito tempo com grandes treinadores, o Simeone é um pouco deles, mas foi pegando de cada um, né? Você pode e deve se espelhar em cada área profissional, em cada campo de atuação, em vários profissionais, pega, sei lá, no caso de um treinador, a gestão de um, conhecimento técnico do outro, as ideias de jogo de outros, a gestão de crise, gerenciamento de crise, que é cada vez maior, você pega de um, pega de outro, pega de você mesmo, pega da sua mãe, pega de um colega, pega do que você lê, pega do que você estuda, pega do que você vivenciou, pega do seu próprio clube, porque eventualmente uma gestão de crise no Flamengo é diferente de uma gestão de crise no Vasco. O Felipe não tem essa experiência de Vasco, mas ele tem de futebol, de grandes clubes, de clubes menores, enfim. E tem todo esse cabedal que faz com que ele já
apresente resultados muito rápidos e mais a ver com o elenco que o Tite tinha na mão e não conseguiu extrair. Não deu match, não deu liga, não deu jogo, deu um título brilhante, o Carioca, não dá para dizer que não é brilhante, 28 gols marcados, nenhum gol sofrido, é uma campanha histórica, mas é histérica a reação que muitos flamenguistas tiveram, com muita razão e emoção, porque o time não rendia, tanto que caiu da maneira, sobretudo como caiu na Libertadores, e não vai conquistar um campeonato brasileiro, que para piorar ainda havia um Botafogo ganhar a Libertadores, deverá haver um Botafogo ganhar também o Campeonato Brasileiro, mas as perspectivas para 2025 são melhores. Primeiro porque, diferentemente da maioria dos últimos anos, a comissão técnica vai ser mantida, mesmo com a eleição no Flamengo. O Felipe Luiz tem que continuar, não se discute isso, né? E consegue resultados muito legais. É o Wesley, é o Léo Ortiz, é o próprio Everton. O Wesley se imaginava, até por aquilo que não rolava com o Varela. O Léo Ortiz também já estava bem como volante, melhor ainda na posição original dele, que é a zaga. O Fabrício Bruno não ia mal, mas o Léo é mais jogador. E o Everton muito bem, e até para estabilizar aquilo que o Piperno falava, a gente tem visto o grande jogador no futebol brasileiro hoje é o Gerson, no meio campo, à frente, marcando, armando, fora a identificação que tem com o Flamengo. E essa identificação que também tem o Felipe Luiz, e não por acaso o Flamengo fez o que fez ontem, no primeiro tempo, em 11 minutos, marcando 3 gols, no time que hoje joga o melhor futebol no Brasil. Claro que o Botafogo deverá ser o campeão brasileiro, conquista espetacular sábado em Nunes, mas essa sequência de 16 jogos do time do Roger, sem derrotas, com 12 vitórias, não era qualquer coisa. Aliás, dessa sequência, o jogo que o Inter mais teve chance de perder foi justamente para o Flamengo no Beira-Rio, do Felipe Luiz, claro. Então, assim, se tem uma coisa legal para 2025, independente de quem vai vencer a eleição na Gávea, é exatamente a manutenção do Felipe Luiz. E, o Felipe Luiz, ele falou sobre o perfil do substituto do Gabigol, tá? Por quê? Porque o Gabigol provavelmente não vai jogar o próximo jogo do Flamengo para fazer a sua despedida contra o Vitória no Maracanã. Qual é o objetivo? O Gabigol está pendurado. Então, o Flamengo não quer perder o Gabigol, né, para o último jogo, que seria a despedida, né, dele no Flamengo. Para ele não correr o risco de levar o terceiro cartão amarelo, ele vai ficar fora do jogo contra o Criciúma, tá? Então, o Gabigol vai ficar apenas pro jogo contra o Vitória, que vai ser aí a despedida dele no Maracanã lotado, último jogo do Flamengo na temporada, né? E o Gabigol fazendo a sua despedida. Vamos ver aí o que o Felipe Luiz falou sobre o perfil do novo atacante do Flamengo, que será contratado. Perguntaram qual vai ser jogador de peso, quem vai ser. E aí a resposta do Felipe Luiz foi boa. Vamos escutar. Precisamos do Pedro, claro. Um jogador desse nível, era o artilheiro do Brasil. Um jogador desse calibre, é muito importante que a gente possa recuperá-los, mas o principal é que ele volte bem. Sabemos que existem duas fases, a alta médica e depois a alta competitiva, que é um pouco diferente porque ele pode estar disponível, mas não no seu melhor nível a nível competitivo. Então nós precisamos recuperar bem o Pedro. Ele teve uma lesão séria, mas até agora está indo tudo de maneira perfeita na recuperação dele, e vamos dar todo o suporte para que ele possa voltar e ser importantíssimo do jeito que ele estava sendo, né? Que estava sendo o melhor jogador do Brasil até o momento. O Gabi saindo, obviamente que precisamos ir para o mercado procurar um nome importante, e está claro que o mais importante é encontrar um jogador aonde o fundamental seja que ele cumpra com as características que pede o modelo de jogo. O meu modelo de jogo, que é o que vocês já estão vendo, e o modelo de jogo que a torcida pede, né? Esse DNA. Então, vamos ir atrás desse nome com a ajuda do scout, com a ajuda da diretoria, para que possa vir para fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais. Olha aí, é o Felipe Luiz, e aí é importante, né? Por quê? Porque a gente sempre fala, a seleção brasileira não cresce, por quê? Porque ela não tem um padrão de jogo. Porque cada hora entra um treinador, cada treinador tem sua mentalidade. O Felipe Luiz, ele já mostra nessa resposta que ele está preocupado em manter o seu estilo de jogo, o DNA do seu Flamengo. Isso é muito importante pro torcedor, para a diretoria, para os jogadores. Por quê?
porque ele quer manter um Flamengo ofensivo, ele quer um atacante dinâmico pelas informações que eu tenho, ele não quer, só um cara que joga centralizado, não. Ele quer alguém dinâmico, que possa jogar em várias posições e seguir o seu padrão de jogo para o Flamengo. Pelo jeito, teremos aquilo que a gente sempre defende, um treinador que comande o futebol, que tenha ali que aprovar qualquer contratação, qualquer estilo de jogo ali a ser adotado dentro do Flamengo, Vamp. Primeiro, Tico, tem que esperar a semana, né? Próxima semana tem eleições no Flamengo, né? Então, por mais que ele seja ídolo, ganhou títulos com o Flamengo como atleta e agora ganhou como treinador, né? A Copa do Brasil, mas quem ganhar a eleição lá vai ter seu diretor de futebol e vai ter que estar unido nisso aí, porque de repente chega um treinador que nem o Sampaoli e manda pedir 4, 5, 10 contratações, com 3 meses manda embora e a bucha fica pro clube. Ele é um cara que conhece todo mundo lá, né? Vai ter um diretor de futebol auxiliando, precisa de um jogador assim. Os caras vão ver se é perfil para Flamengo, se é caro, se não é, porque eu não concordo não, o treinador chegar e pedir 10, 15 contratações sem saber, principalmente aqui no Brasil. O Felipe Luiz, ele vai, quando começar a temporada, ele vai ser cobrado por títulos dentro da temporada. Agora não, ele ganhou a Copa do Brasil, o Tite saiu, tudo, se não ganhasse também não ia cair nas costas dele, mas a partir de 1º de janeiro, quando o Flamengo volta a treinar temporada de 2025, vai haver cobranças como o Tite foi cobrado por conquista de títulos. Por conquista de títulos. Esquece aí, é ídolo. A gente viu isso com o Rogério Ceni, pô. É muito mais ídolo do que o Felipe Luiz dentro do São Paulo. O Felipe Luiz está tudo muito tranquilo, Fernando, de uma hora da semana. Sim. Vai terminar a partir de janeiro, quando voltar, vai ter cobrança para ganhar o Campeonato Carioca, vai ter cobrança para ganhar Libertadores, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, uma performance melhor. Vai ter isso tudo. Então não vai achando que é mil maravilhas, o Felipe Luiz tá jogando assim, dessa forma. Tá tudo terminando na temporada. Temporada nova, cobranças novas. É isso aí. Eu acho que o Carioca, principalmente no ano que vem, né, que vão mudar tanto esse calendário por causa do Super Mundial, não só o Carioca, eu acho que o Carioca, Paulista, tem um Mundial Mineiro, de clubes que eu esqueci Gaúcho, Sim. eu acho que o próprio Cearense, né, porque o Fortaleza vai estar aí na Libertadores, vai ter... Eu acho que a grande maioria dos clubes vão cagar para campeonato estadual, tá? Não, Você não acha, Mauro Betinho? Eu vi sua carinha. É que o termo talvez, enfim, não seja o mais, certamente é o mais republicano, mas não deixa não deixa de ser talvez a explicação mais clara daquilo que, o mais sucinta, mais prática do que vai acontecer. Claro que tem interesses comerciais também, já está até telefonando aqui, não, mas não é isso, em cima disso, mas você inclusive ainda tem a Florida Cup, né, o FC Series, lá, não sei, acho que ainda chama Florida Cup, né? Que você vai ter São Paulo, vai ter Flamengo, vai ter mais outros. Agora me fugiu. E pode ter uma mexida na Série B. Também, não. E que vai. Porque nós podemos estaduais vai ter problema. Um time no Mundial na Série B. Existe essa possibilidade inusitada. Além disso, e assim, o calendário já. Enquanto a FIFA e por tabela, as confederações continentais, as nacionais, e no caso do Brasil, que ainda tem forças estaduais que ajudam a manter o status quo na CBF, continuarem não criando. A solução básica é criar mais um mês no calendário, tipo onzembro, né? Vai novembro, dezembro, onzembro. Qual o problema? Cria-se um mês a mais, ou faz o seguinte, também não dá mais férias, né? Na polêmica do 6 por 1, não se dá férias para jogador, para você joga um ano inteiro, né? E aí, evidentemente, tem toda essa complicação, as emissões de televisão vão adorar, até porque elas participam muito das questões, né? Participam até de reunião do Conselho Deliberativo, por exemplo, o pedido de impeachment tem muitas televisões interessadas, por óbvio, né? Emissoras e grupos e ligas, enfim, no que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa que possa mudar aqui. Eu não estou nem comentando se deve ou não deve, primeiro porque eu não sou corintiano, segundo porque não sou sócio, nem do meu Palmeiras, que embora seja torcedor, como não sou sócio do clube, eu posso até torcer por um lado, posso até explicar um lado, mas enfim, no caso tem muitas coisas inexplicáveis do lado corintiano. Mas voltando à questão do calendário, é isso que a gente tem. E de novo, cada vez mais temos lesões nos ligamentos cruzados, e não só essas ligações, jogadores chegam estafados, jogadores são pressionados de uma maneira absurda, insisto, abjeta, abstrusa, nas redes sociais, pessoalmente. Tá aí o Botafogo, na volta por cima espetacular que deu. O elenco
elenco do Botafogo tem que ser mudado praticamente inteiro, à exceção do grandíssimo capitão Marlon Freitas, do time base hoje, o remanescente de 2023, porque muita gente era atacada, achacada até pelo próprio John Textor. Ele, entre tantas irresponsabilidades, é fundamental, claro, para esse ressurgimento, esse renascimento do Botafogo, mas entre tantas irresponsabilidades, o John Textor falou que tinha 2 jogadores no ano passado que estariam em esquemas por conta da inteligência artificial ou da burrice natural de um cara que é brilhante, fundamental, claro, nesse momento histórico da maior semana em 120 anos do Botafogo, mas ele deixou para ele, claro, né, mas acho que só para ele, ou para quem vai na dele, de que havia gente com esquematizada para o Botafogo ter tido, depois do sublime turno do ano passado, a sublimação no retorno do Brasileiro do ano passado. Mas, enfim, são muitas as circunstâncias e, de novo, é muito jogo, às vezes, para pouco futebol. A gente vai inchando o calendário, a própria Champions, que eu acho uma solução legal, mas pode ter criado... Já tem 2 jogos a mais para todo mundo que está disputando esta primeira edição, 24 e 25, com essa fase de ligas, mas tem times que passarem entre a 9ª e a 24ª colocação na Champions, vão ter mais 2 jogos. Né? Então você pode ter 4 jogos a mais do que você tinha. Repito, é muito jogo para acabar sendo para pouco futebol e os jogadores se esgarçam.